Estamos começando mais um EngenhaCast e hoje a gente vai falar um pouco sobre o chão de fábrica, né? Falar das nossas experiências aqui, das experiências de vocês, né? Com a engenharia técnica. Aí comigo aqui hoje, eu sou o professor Bruno Diniz, né? Comigo aqui hoje a gente tem a Isabela. Se apresenta, Isabela. Eu sou Isabela, aluna do quarto período de Engenharia da Computação aqui da Unialfa. Estou aqui como co-host hoje para estar auxiliando o professor Bruno. Para tirar as dúvidas aí de alguns colegas também, né? Exatamente. As dúvidas dela. E aí, hoje, para esse episódio, a gente convidou aqui o professor Antônio, o professor Bruno, né? E o Silvio, né? O Silvio que tem uma vasta experiência aí com engenharia técnica, né? Queria que vocês se apresentassem, começando pelo Antônio, ordem alfabética. Ok. Antônio Canas Neto, né? A formação é mecânica, elétrica e administração. É loucura, né? Entendeu? Mas a parte técnica, quando você começa, é por aí. Depois você passa a administrar a parte técnica. Então, você tem que escutar mesmo, né? Uhum. E hoje atuando aqui na Alfa também, na área de engenharia e na área de negócios. O professor Bruno. Meu nome é Bruno Rocha, sou engenheiro civil de formação. Sou professor aqui na Unialfa, né? E já atuei também muito em fábrica, né? Mas nossa fábrica é da construção civil, uma fábrica itinerante. Um pouco diferente, mas também faz parte. Se apresenta também, Silvio? Eu sou o Silvio Cândido, trabalhei durante 33 anos na Eletrobras Furnas. A minha linha de trabalho era hidroelétrica, construção civil. Fui tecnologista durante todo esse período na área de materiais, né? De investigação de materiais e fiscalização de obra, controle de qualidade e gestão de equipe de trabalho, da força de trabalho da empresa. Eu acho importante essa discussão que a gente vai ter aqui hoje, que tem a ver com o estágio, né? Tem a ver com essa parte mais técnica dos cursos de engenharia, né? De forma geral. E aí o Silvio, por exemplo, trabalhou, né, com o pessoal que fazia estágio lá em Furnas, né? Trabalhou com a galera assim, então ele tem umas experiências aí para compartilhar aqui com a gente, né? E eu tenho certeza que vocês também, né, já sofreram um pouco aí com essa parte, já fizeram estágio, né? Já foram alunos de estágio. Por incrível que pareça, viu, Isabela? O Bruno já foi aluno, né? Não parece, né? Ainda sou aluno. Ainda é aluno, né? Todos nós, né? Então eu queria que vocês compartilhassem, assim, experiências nessa parte do estágio. E aí, o que vocês têm a dizer sobre o estágio? Vamos lá. O primeiro estágio que eu fiz foi na área mecânica, né? Comecei com estágio em manutenção de máquinas e equipamentos industriais, né? E para o estagiário tudo é sofrido, né? Ele acha que ele faz a faxina, mas fazia também, né? Tá certo? Mas depois que o tempo passa, você vê a utilidade de tudo aquilo que você fez, o quanto surtiu efeito para o teu futuro na carreira, né? Então, poxa, eu vou tirar uma engrenagem dessa máquina que está com defeito, mas está cheia de óleo, cheia de graxa, e vou me sujar mais do que a máquina, né? Trabalho de mecânico, né? Trabalho de mecânico mesmo, então você fala, poxa, eu estudei engenharia, né? Mas você estudou engenharia para também saber fazer, né? Entendeu? Não adianta nada se você não sabe. Então, é uma fase interessante que muitas vezes a gente se preocupa com aquilo que a gente está carregando de peso, né? Vamos chamar assim. Mas, na realidade, o efeito disso depois é sensacional, né? Segundo estágio foi na área de elétrica, né? E da administração eu não fiz estágio, porque eu passei a ter cargo, então precisava da administração, né? E administrava os estagiários da companhia. A companhia tinha, naquela época, 42 mil funcionários e tinha estagiário que não acabava mais. Na época já era Volkswagen? Já era Volkswagen. Pois é. Então, gente, né? Eu entrei com 13 anos fazendo curso técnico, colegial técnico em mecânica geral e ferramentaria. Desde pequeno, então, já gostava da área. Já nasceu para... Na realidade, papai trabalhava lá, né? Falou, vem para cá também. Fui. Muito bom. E eu, apaixonado pelas máquinas que funcionavam sozinho, fui fazer eletrônica e queria automação. E foi que eu me especializei também lá dentro.
E cuidei de muita coisa, inclusive as engenharias de produção. Motor, câmbio, eixo, fundição. E você, Bruno? Olha, eu trabalhei com estágio, primeiramente na área de projetos. Trabalhei 3 meses numa empresa não, né? No setor do Correios, né? Na gerência de engenharia dos Correios, com um pessoal lá, não remunerado, trabalhando gratuitamente pela pura vontade de aprender, né? Ainda foi difícil conseguir entrar. Cheguei lá, conversei com o diretor na época, o Paulo Afonso. Perguntei para ele, seu Paulo, eu queria trabalhar. E ele falou, não, nós não temos vaga para estagiário no momento, não. Falei, não, mas sem a vaga, tem como eu vir aqui e ficar trabalhando, estagiando? Ele falou assim, não tem jeito. Sem vaga não tem como te pagar, não tem como te dar vale alimentação, transporte, não tem nada. Falei, tá bom, vocês vão me ensinar, eu vou aprender e vou trabalhando com vocês aqui. Quando surgir a vaga, eu tô primeiro da fila, pode ser? Aí, com muito custo, ele aceitou. Eu entrei, e aí eles perguntaram para mim, você sabe mexer no AutoCAD? Eu falei, sei. No Excel? Sei. Excel era verdade. Ah, tá. Mas o AutoCAD era mentira. E aí eles perguntaram, você sabe mexer no AutoCAD? Eu sei algumas coisas, o básico. Ligar o computador, abrir o programa, clica 2 vezes, né? Aí eles colocaram o AutoCAD para mim mexer. Eu apanhei pra caramba, né? Fiz um arquivo que aí ele fez questão, né? O que estava à minha frente lá, o Cinderley, fez questão de imprimir para mostrar para mim o quão competente foi a produção do arquivo que eu fiz. Né? O programa exige que você tenha algumas layers, né? Estabelecer algumas camadas, algumas coisas técnicas dentro do programa. E aí, no momento em que eu, falando que sabia, fiz tudo errado, na impressão ficava bem marcado uma parede com uma espessura de linha de um tamanho, depois ela continuava com espessura menor, voltava com espessura maior. Então ficou bem marcado a incompetência na impressão. Ele achou engraçado, né? Porque não estava pagando mesmo. E aí foi me ensinando. E eu nunca fiz o curso de AutoCAD até hoje, já dou aula de AutoCAD. Não precisou. Então, o que eu quero dizer é que o estágio me proporcionou, naqueles 3 meses apenas, um aprendizado que tem gente que demora um tem ano, cursos, né? E cursos e não consegue imprimir no AutoCAD até hoje. E nesse caso específico, eu fiquei só os 3 meses. Na hora que surgiu a vaga, eu tive uma opção de ir para uma obra. E eu fui para essa obra, onde eu trabalhei do começo ao fim dela praticamente. Do começo eu falo do início, montagem do canteiro, mobilização, era um prédio. E no meio da faculdade, aliás, ao fim da faculdade eu assumi essa mesma obra como engenheiro. Então foi muito importante para a minha formação estar nesse estágio, desenvolver um pouco dessa área de projeto e um pouco dessa área de obras, que foi um caminho que eu segui durante muitos anos trabalhando. O que eu posso comentar assim de imediato é isso, né? Que talvez para quem esteja querendo escolher uma área para seguir, o estágio é muito importante. Você, a partir do seu estágio, apesar de realmente apanhar bastante no estágio, né? E se esforçar bastante, você designa uma área já em que você vai se especializando ou treinando mais naquele caminho. Fica um pouco mais difícil a gente trocar para uma área que a gente nunca estagiou depois da formação completa do profissional, mas é possível. Com certeza. E isso, o que você tem de experiência com estágio aí para trazer para a gente? Bom, a minha experiência ela é um pouco longa, né? Porque eu saí de Minas e vim para Goiás. Eu não conhecia nada, nunca tinha trabalhado nem de carteira assinada. Então eu comecei na empresa, não comecei como estágio, já entrei e comecei a trabalhar. No começo foi muito difícil para mim, eu não tive um avanço muito rápido, porque eu tinha uma barreira que me parava, até eu conseguir ultrapassar ela. Aí eu consegui avançar. Dentro de Furnas, para mim, foi praticamente uma sala de aula, sabe? Nós trabalhamos com tecnologia de ponta no Brasil, e para o Brasil e para o exterior, né? Em longos anos. Nós tínhamos o centro tecnológico, que era o mais avançado praticamente daqui do sul-americano, né? E eu comecei a trabalhar na empresa e entrei nesse ramo, né? Depois eu estendi para obras, fiscais de obra, em grandes construção, né?
hidroelétrica, que minha linha de trabalho era hidrelétrica. Você comentou comigo uma vez que era trabalhar com as barragens, né? Barragens, sempre na fiscalização, não execução, tá? A gente era fiscal. E a gente, como estágio, para mim te dizer a verdade do estágio, nós recebemos todo ano uma série muito grande de estagiários lá na empresa. Eu não cheguei a fazer um estágio, mas a gente atendia os estagiários e a gente percebe o quanto é importante o estágio para a vida profissional de quem está seguindo a sua carreira. E aí, desse lado, assim, de gestor de estágio lá, quais são as suas experiências assim, que você traz de interessante, assim, pra gente? Para esses alunos que estão ouvindo esse episódio, por exemplo. Então, na gestão de estágio, você fica com a equipe com você, onde você vai treinar eles. Né? Você vai passar para eles a sua experiência. E aí, né, nessa época, a gente trabalhava num laboratório, que era o laboratório de pesquisa tecnológica. E eu fiquei nesse laboratório muitos anos, mas a gente atendeu o UNB, USP, a Universidade de Minas Gerais, a do Rio de Janeiro, Federal de Goiás, Goiás, que a gente atendeu quase tudo, Escola Técnica, Cefet, UEG. Então, assim, a gente trabalhou com muito estágio e o estágio, ele é uma ferramenta fundamental para a pessoa começar a sua carreira, né? E a pessoa que tem aptidão, que gosta do que faz, ela consegue avançar, né? Agora, se a pessoa não gosta do que faz, que eu já tive com estágio, com uma estagiária lá, que ela abandonou o curso de engenharia quando eu estava no TCC, para ir para mecatrônica. Ela fazia qual engenharia, você lembra? Ela fez engenharia civil. Civil e trocou para mecatrônica. E aí ela queria fazer mecatrônica e largou no TCC. Mas a gente trabalhou com doutorado, sabe? As teses de doutorado, de mestrado, a gente fazia tudo lá na empresa, sempre com o meu suporte. E para o estagiário, assim, porque teve um estagiário lá que começou comigo no estágio e eu terminei com ele no curso de doutorado. Interessante, né? Então eu consegui fazer para ele todas as pesquisas para ele fazer as conclusões. Tá? Foi ajudando nas etapas da pesquisa, né? Exatamente. Então é uma ferramenta importante e fundamental para quem está terminando o seu curso e precisa de iniciar a sua carreira profissional. Isso é o que eu falo, assim, de importante, né? E a responsabilidade do profissional na tomada de decisão, ele tem que ter muita firmeza. E o estágio te dá muita base para pessoas trabalhar com mais confiança naquilo que está fazendo. Sem dúvida, né? Você tem alguma pergunta? Eu tenho. Eu gostaria de saber, assim, com base nas experiências com estagiários que vocês já tiveram, por exemplo, o que faz um bom estagiário? A gente sabe, por exemplo, quem vai se destacar no mercado de trabalho, né? A parte do estágio, eu creio que seja assim. O que faz aquele bom estagiário e que você vê nele um futuro ótimo profissional? O que a gente consegue perceber? Para perceber no estagiário, É. a gente observa pela aptidão que o cara tem, o esforço que ele tem para aprender, né? Porque tem estagiário que ele chega na frente de serviço, ele não está nem aí, ele fica no celular, ele não marca presença. Normalmente a gente, quando pegava um estagiário lá em Furnas, a gente entregava para ele o serviço, ele ia fazer o serviço do engenheiro. Sempre o estagiário, quando chegava para trabalhar com a gente, aí tinha algum engenheiro que era o orientador dele. O supervisor, né? Então, aquele engenheiro sempre passava para ele as atividades, a qual ele ia fazer junto com a gente, que estava na frente do serviço com a experiência, e a gente ia passando para ele aquilo que ele poderia absorver de importante, né? Porque, normalmente, é difícil achar quem desiste. Eu achei uma que desistiu, mas a maioria não desiste, né? Mas tem uns que é um pouco desligado, né? E aí? Vocês? Não, é assim, lógico que a gente observa a habilidade deles, né, a competência que ele tem naquilo, mas eu acho extremamente importante o interesse. Porque muitas vezes ele começa acompanhando um engenheiro ou um técnico, não importa o que seja.
E se ele não tem interesse, você sabe que ele não vai ser um bom profissional. Porque é assim, a gente aprende muita teoria, a gente tem os laboratórios nas faculdades, mas não supera o que você vê no dia a dia, na realidade, né? Porque você pode fazer 1001 cálculos, ter 1001 previsões de erro, de risco, mas quem conhece na prática fala, isso não vai dar certo. Né? Por quê? Pela vivência, porque ele já viu esse cálculo, ele já viu a adaptação, e tudo que você calcula, você não vai encontrar para comprar um material pronto exatamente com ponto, vírgula, 00, entendeu? Aquela precisão, né? Acaba a precisão, mas você tem como ter a solução com segurança. Né? A prática ajuda muito isso para você não ficar postergando, tomando decisão por caminhos que não são tão bons, né? Mas a habilidade e o interesse, né? Porque talvez foi o que a menina desistiu consigo, né? O interesse dela era outro, então aquilo virou monótono, né? Pelo que eu entendi, ela não gostava do que estava fazendo, né? Então, Foi um assim... curso, assim, arrastado, né? E outra pergunta, acontece muito, vocês percebem muito esse choque de realidade? Por exemplo, a pessoa tá ali, não, eu vou fazer engenharia civil porque dá dinheiro. Aí chega lá, é outra coisa completamente diferente, a pessoa não imagina uma coisa e chega lá é outra, ou engenharia mecânica, da computação. Acontece muito esse choque de realidade? Quando pisa no chão de fábrica e vê que ali tudo é diferente, a coisa é outra, totalmente o oposto do que se imaginava? Às vezes acontece. Às vezes ou é com Às vezes frequência? acontece. Não é. Frequência, Eu também não acho que é com tanta frequência, não, mas acontece sim. E eu vou lhe dizer uma coisa. Você vai ser bom profissional quando você não ligar por dinheiro. Porque o dinheiro é uma consequência de você ser um bom profissional. Entendeu? Exatamente. Quando você olha só o dinheiro, eu não sei que profissional você vai ser. Tá? Não estou criticando quem tem dinheiro. Não é isso, né? Mas se você se apaixona pelo dinheiro, então vai trabalhar com dinheiro. Entendeu? A gente percebe muito assim, né? A pessoa, às vezes, ela quer o benefício antes do sacrifício. Né? Somente quem vai para o estágio, né? Assim, eu trabalhei com vários estagiários, e alguns indicados, alguns empurrados, e alguns forçados para entrar. Algum que era o sobrinho do né? Um que era um que era sobrinho filho do fulano, de não sei quem, sobrinho de não sei quem. E eu trabalhei com muitos estagiários. Mas sim, eu tive sorte. A maioria dos estagiários que eu trabalhei eram pessoas que realmente tinham interesse e dedicação no trabalho. Mas tem os seus percalços. Por quê? Porque o estágio, ele é parte da formação. Todo estágio, todo curso de engenharia, né, tem estágio obrigatório. Tem nenhum curso que não tem estágio obrigatório. Porque Isso o estágio não é por acaso, né? obrigatório. Né? A ideia é essa, que o estágio vai fazer parte da formação do aluno. Então, quando o aluno vai para o estágio, em muitos casos, o primeiro contato que ele tem com o mercado de trabalho. Ele nunca trabalhou com nada na vida. E a primeira coisa que ele vai envolver com o trabalho, na verdade, não é um trabalho, é um estágio, né, gente? O estágio não é trabalho, né, gente? Não é. Não, Né? não é. Não pode ser. Não pode ser. A gente vê algumas vagas aí de 6 horas para o cara entrar 9 e sair 4 da tarde, com 2 horas de almoço. Fica meio assustado. Aí não Mas pode tudo bem. ser. Na verdade, assim, a gente sabe que isso, inclusive, é contra a lei, né? E não pode existir um estágio que seja com essas condições, né? Estágio tem que dar tempo para o aluno estudar. Estágio tem que dar um dia que o aluno pode faltar, que é o dia de prova, né? Esse tipo de coisa assim. Isso tudo está em lei, né? E aí, se a empresa, alguma empresa, ofertar uma vaga de estágio nessas condições, na verdade, ela é obrigada, né, a contratar esse estagiário. Ela não pode oferecer serviço de estágio. Exatamente. O serviço de estágio ele é um contrato específico. É contrato de estágio. Aí, nesse contrato de estágio, tem uma série de leis e de regras que a empresa é obrigada a seguir. É uma complementação da parte acadêmica, né? É uma continuação da academia. Continuação. Então, ele não está lá para trabalhar, vamos dizer assim. Ele está lá para continuar o aprendizado dele. De uma maneira mais prática. Inclusive, no nosso tripé aqui de ensino, pesquisa e extensão, né, o estágio entra na parte de ensino. Não é nem extensão, é ensino. Então, na verdade, é como se a gente pegasse o nosso aluno aqui e colocasse dentro de uma sala de aula, que é a sala de aula prática. Então, esse que é o papel do estágio. E que muitas empresas entendem de um jeito errado.
Acha que o aluno vai lá para trabalhar. Tanto é que o Silvio estava falando ali, né, que o pessoal ia lá fazer as pesquisas, né? O pessoal não ia para lá para trazer lucro para a empresa, para fazer um trabalho específico. Ele ia lá para continuar a pesquisa dele. Então é totalmente diferente, né? É uma sala de aula estendida mesmo em si. A gente percebe assim que o aluno que aproveita a oportunidade, né, do estágio para aprender e desenvolver, ele tem que tirar da cabeça a remuneração. Muita gente que vai para o estágio, ele vai pensando na remuneração. Não, eu vou para essa empresa porque ela paga melhor o estagiário, ela paga R$ 1.800. Não, vou para essa outra aqui porque ela paga R$ 2.000. Vou para essa outra aqui porque ela paga R$ 1.000, mas tem um vale de alimentação. O cara fica procurando a empresa que paga melhor. A gente entende que, dentro do contexto de estagiário, em muitos casos, ele precisa dessa renda. A gente sabe das realidades. Mas, por outro lado, os melhores estagiários é aqueles que a gente percebe que não só precisa da renda, mas que tem o interesse na vaga, na posição e na empresa que ele está entrando. Então, a gente percebe essa diferença. O cara diz, não, você vai estagiar em obras. Ah, então tá. Aí ele vai para a obra, aí começa a ter um sol quente, começa a ter algumas argumentações, né? Fala, não, mas aqui eu tô ficando só no sol, não posso ficar aqui e tal, tá muito cansativo, trabalho, tudo. Fala, não, mas a parte de aprendizagem na prática é essa que tem aqui hoje, nesse caminho da obra. E ele pensa, não, mas ganha muito pouco para o serviço que eu tô fazendo aqui, eu tô ganhando muito pouco, não tá valendo a pena. Você falou, mas não era pela remuneração. Não é mesmo. Né? A remuneração aqui é uma bolsa complementar aí para o aluno. Você quer ver um exemplo que está na carteira profissional? Eu já estava formado, trabalhando na fábrica de protótipos dentro da Volkswagen, né? E eu tinha me formado em elétrica. E eu queria fazer estágio de elétrica. E lá dentro eu não consegui. Problema de hierarquia, né? Colocou Pedi o a sobrinho conta. do dono lá. E fui para ganhar metade, menos que a metade do que eu ganhava, para fazer o estágio. Fora. Inclusive, foi empresa de um ex-professor. E valeu a pena? Valeu. Vale totalmente, né? Valeu porque é o seguinte, ele ganhou um pedido para trabalhar na construção da parte tecnológica do Autódromo de Brasília. Eu nem conhecia Brasília. Eu vim junto. E aí pronto, né? Fez a carreira aí, né? Aí começou. Pois é, Né? e como você falou aí sobre o trabalho, a pessoa que se forma em engenheiro. Engenharia civil, ele é um curso que você faz e você tem que lembrar que você vai trabalhar no meio do campo, no meio da obra, você vai ter que sujar. É debaixo de sol mesmo, né? Sol, chuva, ir para o meio do mato, encarar a noite. Já passei noites acordado no meio do mato, no frio, mexendo com obra. Então, e sempre a gente está com uma equipe de engenheiro junto. Então, a profissão de engenheiro, ela é delicada, né? É uma profissão muito boa, mas a pessoa tem que gostar do que faz, encarar, né? Porque é um serviço que não é um serviço que a pessoa vai trabalhar de terno, bonitinho e tal. É uma profissão muito boa, a qual você vai ter que encarar o desafio. Né? E aí a gente pensa assim no engenheiro na área da tecnologia, por exemplo, né? Aí que ela é da área da computação, né? É uma engenharia da computação. Aí não vai ter sol. Mas os desafios... Vai ter suor e lágrimas também. Suor e lágrimas, né? Aí, assim, os desafios são os mesmos. A diferença são as condições climáticas, né? Na verdade, você tá só dentro de uma sala lá, sentado na frente de um computador. Mas os desafios são enormes. Você vai ter que entregar as coisas assim, dentro de um prazo curto, né? No caso, se você estiver trabalhando com desenvolvimento, você vai ter que desenvolver ali uma parte de um software dentro de um determinado tempo, porque a área da computação, ela tem muito isso, né? Da questão do tempo, né? No Acho caso, que é o principal. uma pressão psicológica. É muito mais para esse lado, sim. Sob pressão, né? Uma pressão extrema. E nesse ramo de qualquer engenharia, qualquer um, não só engenharia também, tudo tem prazo. Tudo tem prazo.
A gente vê assim que às vezes a pessoa pensa que vai ser engenheiro, engenheira, né? De qualquer ramo, né? E acha que é uma profissão que você está no topo. A pessoa pensa, não, a engenharia, eu ser engenheiro, eu estou no topo. Mas isso não é uma realidade. A engenharia, em si, ela é operacional. Ela tem projetos que você deve executar, cumprir, prazo, mas engenharia é serviço operacional. Né? Engenharia de obras, por exemplo, todo mundo que está na obra é operacional. Quem é diretor, quem planeja, é fora da obra. Falaram, mas dentro da obra também tem planejamento. Tem planejamento operacional, de prazo curto ou prazo médio. O longo prazo, em geral, ele é planejado fora da obra. E nem sempre é o engenheiro que toma conta. Apesar de, às vezes, ter um... Às vezes tem um engenheiro de planejamento, mas o que eu quero dizer é que cada atividade, ela requer uma certa capacidade de executá-la. No sentido de que o engenheiro, ele não é um ser pensante que manda. Ele é um ser pensante que faz e manda. Tem que ter liderança, mas tem que saber como fazer. Esse é o principal problema, às vezes, no estágio. Porque o estagiário, às vezes, não quer se submeter a pegar uma trena que seja, porque ele fala, não, eu sou engenheiro. Eu não pego aqui no instrumento de trabalho, né? Eu não pego na graxa, eu não vou sujar, eu não toco nisso porque eu sou engenheiro. Mas o engenheiro toca nisso. O engenheiro faz assim. O engenheiro opera dessa forma. A prática na engenharia é essa, né? Pegar o pesado. E depois, você tem que ter sempre o porquê das coisas na ponta da língua. Eu te explico o que é. Você contratou o sujeito para montar a rede num prédio. Tá? Legal. Aí você pega ele lá embaixo, instalando um cabo para subir até o 15º andar. Ok? Né? Só que você vai ter laboratório de informática, laboratório de jornalismo. Você vai ter pendurado lá umas 200 máquinas. Por que você está passando cabo? Não pode ser fibra ótica isso aí? Por que tem que ser esse, né? Na época do coaxial, né? Porque você tem um raciocínio do que é produtivo para um monte de... Né? Um cano de água que vai abastecer 50 mil é diferente de um cano que vai abastecer 10. Com certeza. Então, tudo isso está na mão do engenheiro. E essa prática de estágio começa você a enxergar, pô, eu contratei a obra, o cara está fazendo isso, ele vai fazer uma barato para você. Normal. Isso acontece na civil, isso acontece em qualquer engenharia. Em qualquer área de tecnologia. Entendeu? Também, em qualquer formação. O prédio, o responsável é você. Entendeu? Aquele projeto está na sua responsabilidade. A equipe é sua, né? Tem tudo isso. Nisso acontece muito isso que eu ia perguntar. Acontece muito. A culpa é do estagiário. A culpa cai sobre o estagiário? Quem falar isso é o maior culpado. Exatamente. O estagiário, a gente fala isso mais na brincadeira. Né? Por exemplo, eu brinco assim, né? A gente contratou estagiário lá no escritório onde estou trabalhando, começou a sumir caneta, régua. Foi só ter estagiário, a gente não sabe montar caneta mais. A gente fala isso brincando. A verdade é que a responsabilidade nunca é do estagiário. Porque ele não tem responsabilidade, não pode, né, ele não pode assinar nada. Como que ele vai responsável? Eu tinha um engenheiro que falou para o estagiário de mecânica, vai buscar um martelo de borracha. E o menino saiu, ficou, né? Mas martelo de borracha para quê? Não, vai buscar. E ele estava saindo, eu falei, você está com cara de preocupado? O que foi, né? Não, mandaram buscar um martelo de borracha, mas não vai ter isso aí. Eu falei, eu vou te ensinar onde tem. Aí expliquei para ele, foi buscar. E veio com o martelo de borracha. O engenheiro está aqui. Onde você arrumou isso? Me falaram que na montagem dos vidros do carro, antigamente não tinha toda a automação, você colocava o vidro, a borracha, e você batia com o martelo de borracha para encaixar a vedação. Né? Então, você vê que muitas vezes nem quem está ali dentro também sabe. Né? Porque ele era engenheiro de processo, de parte mecânica lá, que não tinha nada a ver com montagem final. É muito específico. É muito específico. Né? Não era a área dele, tudo bem, mas quis dar um trote,
ganhou o produto. Achou que não tinha o martelo, né? Aí recebeu o martelo. Recebeu o martelo. Que é o estagiário que é proativo, né? Estagiário que ao invés de ficar ali sofrendo, ele vai perguntando, né? Pra saber onde estão as coisas. O pessoal, às vezes o estagiário, ele tem medo de fazer pergunta, né? E assim, quando você é estagiário, o melhor estagiário é aquele que pergunta. Vai muito pelo contrário, né? Ao invés de você ficar ali com medo de perguntar, o ideal é que você faça mesmo as perguntas. Coloca o pessoal lá para te ajudar mesmo. Porque o papel da instituição é essa. É esse o papel da instituição. É ajudar o estagiário, né? Exatamente. E o estagiário, quando ele vai finalizando, ele tem que fazer seu relatório, né? E entregar com tudo que ele fez lá dentro da empresa durante o estágio, né? Então, ele tem que ter uma responsabilidade muito alinhada com as atividades que ele fez. Porque no final de tudo ele tem que fazer seu relatório, entregar e ser aprovado o estágio, né? Então, no fim de tudo é isso, né? E assim, o papel mais importante do estágio, na minha opinião, é ele conseguir conciliar a teoria com a prática, né? Essa conciliação entre teoria e prática a gente chama de praxis, que é uma prática com embasamento teórico, né? Isso. E isso aí é toda a diferença que um engenheiro tem, né? Se você for comparar lá no caso da engenharia civil, lá, por exemplo, a diferença entre um engenheiro e um pedreiro ou mestre de obras, né? A diferença está justamente aí. Qualquer um consegue fazer um projeto no AutoCAD. O Bruno não precisou de um curso específico de AutoCAD. Ele aprendeu na prática. Se ele aprendeu na prática, todo mundo consegue aprender também na prática, né? Então, exatamente. assim, basta... Aí, se a pessoa ficar pensando, né, com essa ideia fixa, né, de que o papel do engenheiro é fazer projeto, não é pôr a mão na massa, né? A gente cai nesse problema. Tá, mas aí você pega um pedreiro ali da obra, algum técnico lá, por exemplo, ele vai lá e estuda a parte de projetos, começa a fazer projetos e aí não precisa mais do engenheiro. Então não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com essa prática com embasamento teórico. Teórico, lógico. O que eu acho interessante, assim, né, nas obras e nas instituições que a gente já trabalhou, é essa percepção, às vezes, né? Uma coisa que foi me falado, e que é falado às vezes, é que você, como estagiário, tem que estar lá na linha de frente de produção. Né? Você tem que aprender lá na linha de frente. Ou seja, não é que você vai aprender o serviço de engenharia na linha de frente, mas você vai aprender o serviço que está sendo prestado ali. Então, de certa forma, eles te mandam para a linha de frente, para o encarregado do setor, para o mestre de obra, no caso de construções, é para você aprender muito com aquela experiência que aquela pessoa já tem. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, você tem que estar lá, como estagiário, ou como um funcionário recém-empregado, né, com a visão de engenharia. Você tem que olhar o que eles estão fazendo e tem que ter o raciocínio que o Bruno colocou. O porquê, né, e que o Antônio colocou também. O porquê. O cara tá ali pegando uma linha, passando uma linha, marcando, puxando uma trena. Por quê? Qual que é o motivo dessa marcação? Por que tem que dar 3, 4, 5 o esquadro? Né? Que é um comentário bem simples, assim, acontece nas obras. Tem um motivo. Então, esse conhecimento técnico, o estagiário consegue aprender na faculdade. E aí a gente tem... E é um diferencial. A gente tem estagiários e estagiários, né, Silvio? Tem estagiário ali que ele traz aquele conhecimento da universidade mesmo, né? Que ele consegue aplicar. E tem aquele estagiário que não consegue aplicar, né? Eu lembro que o Silvio uma vez me contou uma história, não sei se você vai querer contar um caso de um estagiário, não, de um engenheiro, né? O engenheiro não tinha noção de uma coisa que o Silvio tinha noção, pela prática, né? Que era, eu não lembro direito, se você lembrar, você pode contar aí. Mas era, aí você pode me cortar. Mas era uma coisa mais assim, nesse sentido, né? Pela prática dele, ele sabia lá que para uma determinada profundidade, você precisava de um material específico, né? E aí o engenheiro, ele cheio de pompa assim, né? Ah, sou engenheiro e tal, não sei o quê, né? Ele vai e fala, não, o material é esse, né? Mas aí o cara que é da prática, ele sabe que aquele material não vai funcionar. É aquilo que o Antônio falou, né? Ele tá vendo que vai dar errado, né? Aí fala, vai dar errado. E o cara vai, teima e faz. E aí o que acontece? Dá errado. Então, normalmente, a gente, quando sai para trabalhar, às vezes a gente depara com alguma situação
difícil, que possa interromper o serviço. Então, na tomada de decisão, você primeiro tem que analisar a causa do problema, antes de querer resolver de qualquer jeito, né? Você tem que agir, mas normalmente você chega primeiro, você analisa o que aconteceu, para depois você agir. Qual é a causa do problema? Você consegue resolver ele com facilidade. Eu já deparei com um problema que o empreiteiro falava para mim, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí eu virei para ele, um cara de São Paulo, estava lá no Tocantins. Falei para ele, olha, por que você vai dar certo? Eu bati o pé que ia dar certo, e ele falava que não ia, não vai. Aí eu falei para ele, mas por que você fala que não vai dar certo? Não, aí ele falou para mim, por que você fala que vai dar certo? Eu virei para ele e falei assim, você errou ontem, você vai errar hoje de novo? Porque o problema tinha vindo do dia anterior, né? Aí eu estava em Goiânia, eu tive que ir para lá. Aí nós conseguimos resolver o problema sem ter uma falha sequer a partir do momento que a gente retomou o serviço. Falei para ele, por que você fala que não vai dar certo? Você errou ontem, você não pode errar hoje de novo. Então, primeiro você tem que analisar a causa do problema para depois você começar. É aquele caso, né? Parar Né? e pensar, né? Parar e pensar. Parar e pensar. Planejar, Existe, se chama de planejamento, né? Então, uma equipe bem planejada, ela consegue resolver qualquer problema. Você consegue trabalhar com menos gente, você consegue trabalhar... Porque, às vezes, você monta uma equipe gigante para fazer um serviço pequeno. Você tem que determinar a quantidade de pessoas exatamente para aquilo que você precisa. Porque se você tem serviço para 4 pessoas, você põe em 8, você vai ter 4 pessoas sobrando que vai atrapalhar os demais. Poderia estar fazendo outra coisa. Então, assim, quem vai entrar no mercado de trabalho tem que sempre pensar nisso. Analisar a quantidade de serviço que tem, o que você precisa para trabalhar, as ferramentas para você botar no lugar para trabalhar, porque a desorganização ela atrapalha tudo. Então, a pessoa organizada, ela consegue sair na frente e fazer muito mais com muito menos. É isso mesmo. Bom, e é isso, né, gente? Deu o nosso tempo aqui. Já, na verdade, a gente passou um pouquinho do tempo. E aí, você tem alguma pergunta ainda, Isabela? Alguma colocação? Eu tenho. Então faz essa pergunta. Então tá. Assim, o estagiário que ele é esforçado, dedicado, ele consegue ter mais oportunidades e mais aprendizado em uma empresa grande? Ou, assim, não diferencia? Por exemplo, como vocês dois vieram de empresas que já, como se diz, multinacionais, né? Então, o estagiário que entra ali para estender a pesquisa dele, ele consegue sair na frente, tipo, ter mais oportunidade e mais aprendizado? Assim, eu vou dar a minha resposta. Ele consegue sim, porque onde eu trabalhei, muitos estagiários se tornou funcionário. Tá? Então, ele tem sim muita chance. Então, aquele que destaca, ele já está na frente. Tá? Eu trabalhei na Eletrobras, nós conseguimos aproveitar grande parte dos estagiários na empresa. Tá? É uma coisa muito gostosa quando você toma conta de um grupo estagiário, você poder falar, esse eu quero aqui dentro. É muito bom, entendeu? Agora, em relação a empresa grande ou empresa pequena, a multinacional, para nós aqui no Brasil, dá muita oportunidade de você ter tecnologia diferenciada. Então, você vai se encontrar, né, com recursos para você usar que normalmente você não encontra numa empresa puramente nacional, menor, né? Mas mesmo assim, o tamanho não é o diferencial. O diferencial é o que ela tem lá dentro e o que ela faz. Né? Com certeza. A gente percebe o seguinte, eu não trabalhei numa empresa multinacional nessa conjectura, né? Na época do estágio e tudo. Eu trabalhei numa empresa pequena, uma cooperativa, que estava executando um prédio de 28 andares. Eu era estagiário e tive a oportunidade de assumir como engenheiro. Mas só tinha um cargo de engenheiro. Eu assumi porque esse engenheiro abriu a empresa dele e teve muito sucesso na vida e seguiu. Então, só tinha uma vaga e essa vaga já estava ocupada. Eu não teria como assumir aquela vaga. O que eu quero dizer com isso, né? Que as oportunidades, a gente
tem que perceber e caçar elas também. Também. Né? Igual a empresa é grande, mas ela tem já alguns estagiários que já estão praticamente definidos. Esse daqui a gente já escolheu, ele vai seguir. Ah, mas quantas vagas vão abrir depois? Quando eu estiver formando, quantas vagas vão abrir junto comigo aqui nessa empresa? Ah, vai abrir 4 vagas. Ah, mas 3 já estão ocupadas, então você está atrás de uma. E esses 3 aqui que são mais antigos, eles estão aqui, estão à frente. Não estou dizendo que você deve desistir daquela oportunidade, mas usar ela ao máximo possível. Em que sentido? Também na busca por networks, né? Por uma rede de contatos e pessoas que possam te auxiliar e te indicar. A rede de indicação, às vezes, é mais forte do que a rede de competência. Competência. Né? E isso a gente fala, eu falo de maneira muito pessoal, porque eu acreditava muito que o conhecimento e a capacidade era suficiente. E nem sempre é. Em alguns casos, a gente precisa ter alguém que viu a sua competência e viu o seu conhecimento. Né? Não basta você apenas ter. Você tem Precisa que do contato, né? Tem que ser conhecida, né? Exatamente. As habilidades. Né? Então, às vezes, a gente precisa disso. O estagiário, às vezes, peca um pouco nisso. Ele quer fazer o melhor trabalho possível, mas, às vezes, ele queima pontes com pessoas ali dentro do trabalho por uma questão de juventude, né? A gente fala de maturidade. Exatamente. Aquela maturidade, assim, de... Não, você não é meu chefe, quem é meu chefe aqui é o Silvio. Silvio, o que você quer que eu faça? A pessoa pediu uma coisa ali, eu não vou fazer o que ele pediu, não. Essa imaturidade, né? Às vezes, de não saber lidar com as hierarquias, atrapalha um pouco nessa rede de contatos e nessa evolução que ele pode ter. Contato é tudo, né? Network. E uma coisa interessante, eu cuidava também da engenharia de manutenção e da manutenção. Fábrica, de tudo. Buraco no chão, até máquinas, equipamentos e automação. E eu sempre falei para o engenheiro o seguinte: você sabe quem vai te dizer o defeito de uma máquina? O operador que está trabalhando com ela todo dia. E se você não conversar com ele, ele vai te enganar, vai botar outro defeito e você vai bater a cabeça. Porque ele conhece. É o dia a dia dele. Ele está 8 horas por dia com aquela máquina. Né? E não adianta você falar que é engenheiro. Te garanto que não. Gente, então é isso, né? Agora nosso tempo aqui se encerrou. Você tem mais uma pergunta? Nenhuma. Resolveu tudo. Tá de boa. Galera, então eu queria agradecer aqui, né, o espaço da Unialfa, né? Agradecer aqui a ajuda do Daniel ali, né, que grava o áudio aqui pra gente, a nossa equipe toda, né? Agradecer a Isabela por estar aqui hoje. Conseguiu abrir um espaço na agenda, chegou aqui a tempo ainda para gravar, né? Agradecer aos convidados, o Silvio, que veio de longe, né? Veio só para esse episódio aqui. A gente tinha combinado, já tem tempo dele vir aqui, sabe? Antes de eu iniciar esse projeto, inclusive, viu, Bruno? O cara já estava escalado já. Aí deu certo dessa vez, né? E aí queria agradecer a presença do professor Bruno Rocha, né? E a do Antônio também. Vocês ficam livres aí para falar o que quiser agora. A despedida de vocês aí, fica à vontade, gente. E aí? Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar presente, né? O convite que o Bruno fez. E é isso aí, fiquei muito, muito feliz, viu? Obrigado. Gente que agradece a sua presença aqui. Valeu. Para mim foi muito honroso, viu? Eu agradeço também. Eu me senti, assim, um pouco deslocado, né? Porque eu tô do lado de grandes feras aqui, né? Eu me senti pequeno. E eu comentando aqui com vocês. Olha o seu tamanho. Comentando com vocês aqui que eu acho que deveria fazer outro. Trazer o Silvio de novo. Só para falar de barragem. Só para falar dos problemas das hidrelétricas. Barragem é muito... Né? Desde alga, desde detalhes técnicos ali de turbina. Tem tanta coisa para falar. E eu acho que a experiência do Antônio também cabe em outros episódios aí. Com certeza. Esse caminho aqui a gente consegue trazer. No nossa segunda temporada, a gente vai ter episódios específicos para cada engenharia, para cada curso da Politécnica. Aí a gente vai chamar vocês para falar de cada curso específico. Eu falar da engenharia civil é muito amplo, tá? Porque é de muita responsabilidade, né? Fazer obra civil, e tem muita tecnologia dentro da obra civil. Talvez muita gente não conhece, mas
Tem muito, tá? Eu trabalhei com tecnologia há 33 anos Uhum. e eu tô te falando que Tem muita coisa muito, louca, né? Que a é gente não muita tem coisa. noção, né? Não adianta colocar o pessoal lá. Tem Não. que ter a técnica, Tem. conhecimento para fazer. E aí o nosso agradecimento aqui ao Antônio também, né? Por ter compartilhado sua experiência. Quer falar alguma coisa, Antônio? Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Uhum. E Bruno, sabe qual é a diferença? Não é fera, é um pouco de cabelo branco. Olha os dois. Ó. A gente esquentou muito a cabeça. O tempo foi... É, a experiência fala tudo, né? Eu 33 anos. Não é muito fácil, tempo, né? mas vale a pena, né? Vale Nossa, a pena. É uma vida, né? É uma Construir vida. a minha- E assim, a gente aprende com todo a mundo. família Com toda você, dentro com o da- aluno, a gente aprende com todos, de né? um único serviço, nunca saí. Né, de uma única empresa, né? É. Entrei lá e casei, construí família. Essa geração aí já não. As próximas gerações agora tem disso mais, não. É. Agora é, né? difícil. Pulando de empresa em empresa por aí, né? É difícil. Tem muita empresa que valoriza É. esse trabalho contínuo. Bom, Obrigado. é isso então, gente. Obrigado Muito aí bom. Muito pela obrigada. presença de vocês e até a próxima. Até. Até a mais. próxima.